Graça e paz a todos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas. Sou vosso irmão e conservo de todos os servos do Senhor Jesus Cristo, pastor Daniel Muniz Borges, e venho aqui para compartilhar convosco uma mensagem bíblica com o tema Um Divisor de Águas, e tomamos por base o texto sagrado, um versículo que encontramos no livro de Jó, capítulo 42, e o versículo 5, que nos diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó falando com Deus, ele expressa essas palavras ao Senhor após ter passado por momentos turbulentos, tenebrosos, podemos dizer, difíceis, terríveis. Aleluia! Sendo ele, no princípio da sua história, um homem muito próspero, um homem rico, nos diz o texto sagrado, o homem mais rico do Oriente nesta época, possivelmente também o homem, quem sabe, o mais rico de toda a terra na sua época. Isso não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual e moral. Também o próprio Deus, nós sabemos, sempre dando testemunho à palavra de que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal. Aleluia! Nós sabemos por detalhes, a maioria dos leitores da Bíblia, dos estudiosos da Bíblia, daqueles que pelo menos amam a palavra de Deus, amam a Bíblia, conhecem muito bem a história de Jó, como Satanás se levantou contra ele. Quando Satanás chega no céu, chega diante de Deus, quando os filhos de Deus estavam se aproximando, se apresentando a Deus, Satanás também se apresenta, e o Senhor lhe pergunta de onde vem. Satanás responde de rodear a terra e passear por ela. Satanás é aquele que rodeia a terra, passeia por ela, procurando erros, procurando falhas, procurando pecados, procurando defeitos, procurando transgressões na vida dos que servem a Deus para os acusar. Deus, sabendo disto, já disse para ele: observastes na terra o meu servo Jó. Aleluia! Homem reto, íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. E Satanás logo lhe diz: mas porventura Jó teme a ti de balde? Toca em tudo quanto tem, para ver se não blasfemará de ti na tua face. O Senhor permite. Nós sabemos o que a Bíblia nos diz, o fato narrado nas Escrituras Sagradas, que Jó perdeu, para nós resumirmos aqui, todos os bens que tinha e todos os seus filhos, e mesmo assim ele louvou a Deus, dizendo: que o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Chega outra vez Satanás diante de Deus, e o Senhor disse: vistes como o meu servo continua íntegro, mesmo você tendo tocado em tudo, tirado tudo que ele tinha e eu tinha dado a ele. Satanás ainda diz que se o Senhor Deus permitisse que Satanás tocasse na saúde de Jó, Jó blasfemaria contra Deus. Foi permitido, e nós sabemos a história, como Satanás tocou na vida, no corpo, na carne de Jó, e ele foi coberto por aquelas chagas. Ele teve que se isolar da sua esposa, único membro da sua família que restou, e ficar isolado ali, se cobrir com cinzas, coçar-se com cacos de telha para ver se aliviava o desconforto que ele passava, que ele sofria. Nós sabemos tudo o demais, as acusações dos seus amigos. E num determinado momento da sua prova, o próprio Deus se apresenta a ele. Oh, aleluia! Que experiência tremendamente maravilhosa Jó pôde ter durante todas estas provas que Deus permitiu que Jó passasse. Deus não permitiu isso para destruí-lo. Deus não permitiu isso apenas porque tivesse prazer no sofrimento do servo do Senhor tão fiel, aleluia, mas para provar para Satanás
que havia ali um homem que o temia de verdade, que o servia, que o seguia com amor, com lealdade, aleluia, que o amava e o adorava e o servia e o obedecia e o temia incondicionalmente, independentemente de se sua situação estava excelente ou muito má, péssima, aleluia, independentemente das circunstâncias, Jó servia, temia, amava e adorava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de todo o seu pensamento, aleluia. E foi um total exemplo para nós, que devemos servir, amar e adorar a Deus pelo que Ele é, e não apenas em troca das bênçãos que Ele pode e tem para nos dar, e quer nos dar, porque Ele é bom. O que nós pedimos a Ele, o que nós necessitamos, Ele tem prazer de nos alcançar, mas maior prazer Deus tem de ver um servo, uma serva que o ama, que o adora, aleluia, em espírito e em verdade, que é fiel, oh glória a Deus, em qualquer situação que esteja suportando. E assim foi Jó. Não sabemos quanto tempo durou as calamidades que ele sofreu, aleluia, mas sabemos que estas passaram, oh glória a Deus, e que durante ele teve esse glorioso encontro com Deus, porque ele diz aqui, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, isso é quando ele ouvia falar de Deus, quando ele falava sobre Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus e abraçou pela fé, e pela fé ele já era aquele homem temente a Deus e muito próspero, oh glória. Agora, na miséria no sentido financeiro, uma situação miserável também em sua saúde, uma situação também miserável, porque agora estava ali totalmente abandonado por seus amigos, totalmente abandonado por tudo e por todos, quando Deus, o que não abandona ninguém, chega até ele, fala com ele, glória a Deus, e ele pode expressar maravilhado a gloriosa experiência que tinha tido com Deus. Antes te ouvia, te conhecia de ouvir falar, agora, aleluia, te ouço e te vejo, experiência própria, pessoal, verdadeira, real, com este Deus que vive e que é maravilhoso e que sempre está com seus servos, sempre está com o homem e com a mulher que o temem. Então podemos ver um divisor de águas na vida de Jó entre antes do seu sofrimento, da sua prova, e depois sua vida espiritual enriqueceu-se muito mais, teve um crescimento muito maior. E ainda logo em seguida, após essa grande experiência, Deus muda o cativeiro de Jó, e sua saúde se torna perfeita, muito melhor do que antes. Deus devolve em dobro, se torna um homem rico materialmente, pelo menos em dobro. Deus lhe restitui tudo que ele tinha perdido, tanto no sentido espiritual, ou seja, perdão irmãos, tanto no sentido financeiro, como no sentido espiritual. Jó tem um crescimento dobrado, aleluia, um enriquecimento dobrado do que o seu primeiro estado, que já era maravilhoso, tanto no sentido espiritual, moral, como financeiro, e tinha muitos amigos e era muito respeitado, oh glória. Depois de tudo isso, ele passou por uma situação tão terrível, tão calamitosa, como todos nós sabemos. Todos os leitores, amantes da palavra de Deus, que têm amor pela palavra, conhecem bem tudo que está narrado sobre Jó. Glórias a Deus, tudo que a Bíblia nos conta sobre a sua vida, sobre a sua gloriosa experiência, e nos deixa uma grande lição para que nós sirvamos a Deus
não apenas em troca por favores para esta vida presente, pois nos diz a palavra de Deus, tem um versículo no livro de 1 Coríntios capítulo 15, leia todo o capítulo e você vai encontrar este versículo, que se buscássemos a Deus, servíssemos a Deus, ou esperássemos em Deus, enfim, apenas para esta vida presente, seríamos os mais miseráveis da terra. Pode alguém buscar a Deus e servir a Deus pelas coisas apenas desta terra e até se tornar o homem mais rico deste mundo, desta terra, mas se ele não se converter de fato, se ele não se preparar para uma eternidade com Deus, ele vai passar para a eternidade sem Deus, e todas as riquezas e todas as coisas deste mundo, tudo que ele conseguiu e conquistou para esta vida terrena, não irão com ele para a eternidade. Vai passar a eternidade em tormento, em sofrimento, e será terrível. E ele lá poderá então lembrar e dizer: eu fui o homem mais miserável da terra, embora eu era o mais rico, porque eu não me lembrei de buscar a Deus para a eternidade. E agora na eternidade, separado de Deus, em tormento, em sofrimento, nesta chama, nesta angústia, nessa aflição, uma situação irreversível e para sempre. Aleluia, será terrível. Muitos estão lá na eternidade sem Deus, arrependidos por não terem buscado a Deus como Jó buscou, pelo que Deus é, pelo prazer de estar perto de Deus e não ofendê-lo, não entristecê-lo, amando e adorando. Oh, glória a Deus! Mas houve, irmãos, um divisor de águas na vida de Jó, mesmo nessa vida terrena. Deus o abençoou, você sabe, muito mais em todos os sentidos, nesta vida terrena, mas o mais principal, na vida espiritual. Jó teve uma experiência que o enriqueceu muito mais em comunhão com Deus, em fé, em alegria, em gozo. Oh, glória a Deus! E para você que serve, teme a Deus, pode estar chegando esta grande bênção, essa grande vitória na tua vida. Então, vamos servir a Deus, amando e adorando, sendo fiel e temente a Ele, em qualquer circunstância, incondicionalmente, e colheremos os bons frutos, os bons resultados disto em vida e para a vida eterna, para a eternidade, muito mais. Abraço, beijo na tua alma e até o nosso próximo vídeo ao vivo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seus likes, comentários e compartilhe.